E aí, pessoal, eu voltei. Joinha? Agora eu estou aqui em cima, aqui na partezinha aqui de cima, para a gente observar de uma forma diferente. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar sobre reforma religiosa, né? Primeiramente, a gente precisa lembrar da palavra reforma, né? Eu uso a palavra reforma quando eu desejo dar uma nova forma naquilo que me desagrada. Lembra, se eu vou reformar o meu carro está com algum problema. Ninguém em sã consciência reforma aquilo que te agrada. Ou seja, para melhorar, ou seja, para consertar aquilo que você acha defeituoso. Tudo bem? Então, a reforma religiosa, liderada aí por Martinho Lutero, tem como objetivo, na perspectiva de Martinho Lutero, corrigir alguns erros da Igreja Católica, tá? E aí, consequentemente, criando uma nova ramificação. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro ponto a gente precisa lembrar quais são os aspectos, o que Martinho Lutero está vendo na igreja, que na igreja católica, que de uma certa forma incomoda ele, né? Especificamente, nós podemos ver dois aspectos, né? A venda de objetos sagrados, né? Ou seja, tudo que a igreja na Alemanha poderia vender para ganhar dinheiro, ela vendia, das coisas mais absurdas, como farpa da cruz de Cristo, ossos de santos e tudo mais. Assim também como as vendas de indulgência, que é o quê? O fiel, né, o cristão que precisava confessar os seus pecados e ter os seus pecados absolvidos pelo sacerdote. Isso só aconteceria a partir do pagamento, né? Vem pagando essa indulgência. E isso era severamente criticado por Lutero. Cabe também destacar que Lutero era profundamente incomodado a postura dos membros da Igreja Católica, principalmente as suas contradições, ou até mesmo uma palavra um pouco mais pesada, uma hipocrisia. Falar uma coisa e praticar outra. Então, isso tudo, de uma certa forma, incomoda Lutero. E Lutero começa a manifestar o seu descontentamento. Ok? Bom, bem, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Uhum. Um ponto importante, né? Por mais que eu fale de reformas religiosas, vou falar de anglicanismo, calvinismo e luteranismo, todos são cristãos, tá? Todos têm Cristo como referencial, vão seguir o evangelho. Só que cada um vai ter uma característica, tudo bem? Criando aí uma nova perspectiva de um cristianismo. Bom, então vamos lá. Lutero é alemão, né, um monge católico, tá? No século XVI, então, ele vai ser o primeiro a romper com a Igreja Católica, tá? Criando aí essa ramificação. Um dos seus atos mais significativos é quando ele escreve as 95 teses e fixa na porta da Catedral de Wittenberg, né? Wittenberg, não sei falar direitinho o alemão, essas 95 teses, e aí ele torna público, né, as suas insatisfações e suas propostas. A Igreja Católica, na figura do Papa, emite uma bula, né, um documento, acusando o Lutero de heresia e pedindo que ele reconsiderasse. Caso ele continuasse, ele poderia ser excomungado. Lutero, não mais se importando com essa hierarquia da Igreja Católica, ou até mesmo da figura do Papa, pega esse documento e queima em praça pública. Para os historiadores, essa queima é de fato ali a ruptura e o nascimento do luteranismo. Então vamos dar uma olhadinha o que é o luteranismo, pessoal. Vamos lá. O que Lutero acredita então? Primeiro ponto. Para Lutero, o único critério de salvação é a fé, é acreditar. Diferente da Igreja Católica, que falava da fé e das obras, tá? O princípio de Lutero chama-se até solifideísmo, tá? Outro ponto importante. Lutero não vai defender o sacramento da ordem. Na verdade, daqui a pouco eu mostro, ele só vai defender dois sacramentos, que é o batismo e a comunhão. O restante para ele não é sacramento. Tudo bem? Ele também não reconhece a hierarquia do Papa, né? Ou seja, que não, a igreja não deveria ter um poder tão centralizado, né? Um poder tão grande na mão de uma pessoa, tudo bem? E um ponto muito importante que Lutero vai trabalhar nisso, que é a tradução da Bíblia. Para Lutero, o fiel, ele deveria ter a Bíblia na sua língua, no caso no alemão, uma vez que Lutero é alemão, para que o fiel pudesse interpretar livremente a sua Bíblia e não mais a Igreja Católica interpretando. Por isso que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, tá bom?
Então vamos lá, ó, mais algumas características do Lutero aqui, ó, acompanha comigo. Somente defende 2 sacramentos e não os 7 sacramentos da Igreja Católica, não reconhece a autoridade do Papa, a Bíblia deve ser lida e interpretada, né, livremente pelo fiel, a salvação somente pela fé, né, sem necessidade das obras, no caso das boas obras, de acordo com a Igreja Católica. Tudo bem? Bom, anglicanismo. Lembra do anglicanismo, pessoal? A história lá daquele rei que queria casar. Na verdade, ele já era casado, né? Ele queria um filho, como diz um bom capixaba. Ele queria um filho homem, né? E ele não conseguia. Então, na verdade, ele trocou as suas esposas, né? Tem lá a sua primeira amante, que seria a Ana Boleno. Gente, eu tô sentado aqui, tô preocupado de cair da minha cadeira aqui, tô me ajeitando aqui. Vamos lá. Só que o problema é que se ele tivesse um filho com a Ana Boleno, e ela não sendo uma esposa oficial, o filho seria um bastardo. Então ele tenta se separar da Catarina de Aragão, sua primeira esposa, só que a Igreja Católica não permitiu a separação. Então isso faz com que Henrique VIII, até mesmo incentivado pelos nobres ingleses, que eram desejosos pela riqueza da Igreja Católica, pegar a riqueza da Igreja Católica. Então, Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica, vai confiscar a riqueza da Igreja Católica e cria uma nova religião, o anglicanismo. Então a gente percebe que o anglicanismo não tem lá mudanças teológicas significativas, mas o desejo dele era casar e ter um filho para ser o herdeiro aí da sua governança, do seu governo, tá? Destaca-se que no caso Henrique VIII, ele é o chefe, no caso ele já era o chefe da Inglaterra e assim também se torna chefe da Igreja Anglicana, tá bom? Então, característica do anglicanismo, perceba que é muito parecido com o luteranismo. Olha lá, 2 sacramentos, batismo e comunhão, não reconhece o Papa, tem uma hierarquia dentro do anglicanismo e o culto é criado em inglês, né, para que as pessoas pudessem entender, no caso do anglicanismo. Calvinismo, criado por João Calvino, o francês João Calvino, que vai para a Suíça em 1536 e vai fundar o calvinismo lá em Genebra. Tá? Ele tem como inspiração o luteranismo, mas vai ter algumas diferenças aí que cabe destacar. Quais são as duas diferenças? Teoria da predestinação e a questão da burguesia do trabalho. Vamos relembrar? Para Calvino, o indivíduo, desde o seu nascimento, tem sobre ele uma marca da salvação ou da condenação, aonde só Deus sabe dessa marca. Então, o indivíduo já tem a sua vida predestinada, seja para a salvação ou para a condenação, na visão de Calvino, tá bom, pessoal? Agora, a burguesia, no caso, a perspectiva do trabalho, né, para Calvino, o lucro fruto do trabalho não é pecado, tá? Diferente do que a igreja medieval colocava, no caso, a igreja medieval é a igreja católica, ok? Ou seja, o trabalho, fruto, o lucro fruto do trabalho do homem lá, corretamente, seria um sinal de salvação, seria bem visto aos olhos de Deus e não algo errado. Então a burguesia adorou o calvinismo, ou seja, teve uma ampla aceitação, beleza? Então olha lá, para Calvino, a salvação se dá pela fé, principalmente pela predestinação, né? Não reconhece a autoridade do Papa, a predestinação, e as classes sociais escolhe para o paraíso, ou seja, um indivíduo ali que trabalhasse, né, e ganhasse lá os seus frutos do seu trabalho, poderia ser um sinal de salvação na vida deste indivíduo. Beleza, galera? Contra-reforma, como o slide está dizendo aqui, ó, reação da Igreja Católica ao protestantismo. Ou seja, o que a Igreja Católica fez para tentar impedir o avanço do protestantismo, segurar o protestantismo, ok? Uma vez que ele se propagava pela Europa e já ameaçava passar para o mundo aí, ok? Então a Igreja Católica vai tomar uma série de atitudes, assim também como no Concílio de Trento reavaliar questões internas da Igreja Católica. Vamos lembrar um pouquinho aí. Vamos lá. Ações. A Igreja Católica vai tomar algumas atitudes, como criação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, os soldados de Cristo que devem propagar a fé católica pelo mundo e lutando para expandir essa fé. Destaque, por exemplo, na história do Brasil. Os jesuítas vêm para o Brasil para catequizar os índios, o Espírito Santo, por exemplo, a terra onde eu vivo, onde nós vivemos,
no caso eu estou falando para os capixabas, mas se você for de outro estado, o Espírito Santo tem aí uma forte influência de um jesuíta chamado José de Anchieta, tá? Que fez muita coisa aqui no estado do Espírito Santo. Inclusive, ele é um dos fundadores de São Paulo, ok? Outro ponto importante, a reativação do Tribunal de Inquisição. Lembra lá? O Tribunal de Inquisição visava perseguir, né, e meio inibir o avanço dos hereges, aqueles que praticam heresia, aqueles que pensam ou discordam da Igreja Católica. Então, os indivíduos eram capturados, julgados, às vezes torturados e punidos. Isso era a proposta ali da Inquisição. Bom, no Concílio de Trento, a Igreja Católica vai reavaliar algumas questões, como, por exemplo, acaba com a venda de indulgência, venda de objetos sagrados, mas reafirma os 7 sacramentos. Deixa eu pegar o slide aqui, ó. 7 sacramentos da Igreja Católica. Nós vemos em sala de aula, né? Vamos ver se eu vou lembrar aqui tudo, hein? Vamos lá. Ó, batismo, confissão, comunhão, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Os 7 sacramentos continuam, tá? Reafirma o poder do Papa, a hierarquia, continua com a interpretação da Bíblia neste momento, tá bom? Essa questão do índice nós não trabalhamos, então eu não vou falar para não bagunçar a cabeça aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos não, gente, acho que acabou. Acho que era a última parte mesmo. Isso mesmo, a última parte. Então, mais uma dica, volte a estudar, leia o seu livro, o seu caderno. Isso aqui é só uma forma da gente relembrar para ter segurança para fazer uma boa prova. Tá bom, pessoal? Ó, confio em vocês, um abraço, até a próxima e fui.